bom dia, boa tarde, boa noite. Vai do horário que você chegou até mais esse vídeo, que vai trazer para nós hoje um novo caminho, uma nova jornada, um novo destino, que vai nos apresentar novos desafios e como conduzir esses desafios no nosso dia a dia. E essa palavra hoje viva vai sair do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 39, o prefácio da mensagem, o menino Jesus no meio dos doutores, o menino. Muitas vezes você não se vê um menino perto de tanta gente que tem uma inteligência grande, estão falando um monte de coisa interessante, mas você não sabe o que falar. Isso acontecia o contrário com Jesus. Ele ainda era pequenininho. Um menino de 12 anos, a palavra nos conta. E ele estava no meio dos doutores e ele os interrogava. Ele os perguntava, ele queria saber o que eles pensavam. Mas ao mesmo tempo ele estava os ensinando. Isso que devemos ser nós. Não sabe? Pergunta. Não tem ideia? Procura conhecer. Conheceu, procura aplicar na tua vida. Aplicou na vida, veja os frutos, veja os resultados. Estão sendo positivo para você? Estão sendo positivo para o teu irmão, para a tua irmã? Estão sendo positivo para quem está próximo de você, independente do grau de parentesco? Se estiver sendo tudo positivo, derrete, põe para derreter e deixa acontecer. Porque Deus está no negócio, Deus está junto. Agora, se teu coração tem te acusado, dá uma segurada, dá uma pisadinha no freio. Jesus, com 12 anos, ele era capaz de aprender e, ao mesmo tempo, ele já estava ensinando valores, ensinando de Deus, ensinando as coisas que deveriam de vir. E quando ele foi interrogado pelos seus pais, após alguns dias que os seus pais, no primeiro dia de caminhada, perceberam que ele já não estava junto deles, que ele tinha ficado. Voltaram, levaram mais 2 dias para achar Jesus. Quando acharam, ele estava no templo ensinando e aprendendo. Mais ensinando do que aprendendo. E quando interrogado pelos pais, por que você fez isso com nós, nos deixou tão ansioso? Ele, olha, acaso vocês não sabem que eu estou trabalhando para o meu pai? Na lata, sem piscar. Então, quando você estiver orando, quando você estiver abençoando alguém, quando você estiver trabalhando na obra de Deus, da forma que você tiver, e você for interrogado do porquê que você está fazendo isso, ó, a resposta que Jesus deu é a melhor que pode ser usada. Você está fazendo para Jesus? Você está fazendo para Deus? Acaso você não sabe o que eu estou fazendo para o meu pai? Faça com amor. E lá do céu a retribuição está sendo garantida. Quando você menos imaginar, o julgador vai ser quem está sendo condenado. E o julgado vai estar sendo por inocente. O condenado está deixando a cadeia. As prisões estão se abrindo. Teu coração que estava aqui, ó, trancado, tá fazendo isso aqui, ó. Tá abrindo para você ser próspero no teu caminho, para você caminhar. Agora, o que você aprendeu, por onde você passou, seja na denominação de igreja XY, aonde quer que você tenha passado, aonde quer que você passe, absorva o que é bom, que vem de verdade de Cristo. Guarda no teu coração essas palavras que Jesus te manda. Busque o conhecimento, busque andar em retidão com Jesus Cristo. Seja cristão, porque é a única coisa que te leva para um verdadeiro caminho de céu. Na verdade, é difícil até a gente falar, mas é um contexto bem aplicável. Alguns não vão gostar de ouvir, outros vão ouvir e vão entender. Mas, tirando nós para Deus e para algumas pessoas, abre aspas, essas pessoas, fecha aspas. Nós só somos números, substituíveis a qualquer nível. Mas para Deus nós somos especial.
Só que aonde a gente vive, esse mundinho ele foi feito para escolher. Quero ser, quero ser, quero ser perto de mim. A partir do momento que você deu vamos dizer assim, você errou um pouquinho do processo, dava para recuperar a massinha do bolo. Vamos pensar o bolo, você errou um pouquinho do processo. Põe um pouquinho a mais de trigo, a massa deu uma pesadinha. Você sabe que você consegue corrigir ela com um pouquinho mais de fermento. Mas você não vai pegar o bolo e vai dispensar. Só que na nossa sociedade é assim. Vamos dizer, as igrejas ela tem um contexto. Se você não servir exatamente ao enquadramento que a denominada igreja, qualquer igreja eu estou falando, todas elas têm as suas leis internas. E muitas das vezes elas não veem o que Deus está trabalhando na tua vida, mas para se defenderem elas mesmas, elas te colocam numa posição inferiorizada. Algumas te tiram a vontade de procurar cada dia mais pessoas para estar com você nela, com fatos, atitudes, com demandas, eu digo totalmente desprecavidas de conhecimento. Porque em momento nenhum nós vemos Jesus Cristo fazer acepção de pessoa. Em momento nenhum Jesus Cristo disse não ou corrigiu. Em momento nenhum Jesus Cristo na trajetória dele, ele mandou nós não falar dele. Em momento nenhum na vida isso aconteceu. Agora, cada denominação tem o seu jeito de levar. Mas nós que somos cristãos, crente em Deus, nós vamos se fortalecer em Cristo, porque a verdadeira igreja é nós, é aqui dentro, nosso coração. E se nós tiver que morrer por Cristo, morramos por Cristo. E se nós tiver que viver, vamos viver por Cristo. Não por um banco de igreja, não por uma denominação, não pelas regras arbitrárias que colocam sobre ti. Não por isso. Mas por Cristo, que com 12 anos de idade ensinava doutores. Nós com 20, 30, 40, 60, 70 anos, muitas das vezes ainda estamos presos, aprisionados, debaixo de barreiras, debaixo de medo, debaixo de conduta. Abandona o medo, abandona a conduta. Tem uma frase que eu já ouvi, e eu demorei a analisar essa frase para entender. E hoje eu vejo quão poderosa essa frase é. Se você tem uma reputação para cuidar, pega essa reputação e joga ela direto no lixo. Joga ela de uma vez. E você vai ver quem vai ficar do teu lado. Quando os improváveis aparecerem, e vão aparecer, considere-os como novas pessoas, como novos amigos. Joga, se estão falando para você, você é tão certinho, não, você está errado. Se você está muito certinho, você está errado. Se você está tudo errado, você está errado também. Tem que ter uma temperança. Então, se essa tua reputação tá te deixando muito certinho, quer crescer perante Deus, quer crescer numa conduta divina, joga essa reputação fora. Não pensa no que vão pensar da tua vida, mas pensa no que você vai fazer para agradar Cristo. O resto ele te faz. Não se importa com nada. Vai procurar Cristo Jesus, ele te restaura, ele te renova. Mas não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Porque vai ter sempre o time da direita e o time da esquerda. Eles vão pensar bem, eles vão pensar mal. Se você deixar os pensamentos deles sobre a tua vida coordenarem quem é você e o que você vai fazer, certamente você não vai ser uma pessoa livre em Cristo. Porque você vai estar aprisionado no que pessoas estão achando sobre você. E ninguém quer que você seja realmente melhor do que eles. Os doutores ouviram um menino de 12 anos com a sabedoria do céu em forma de pessoa. O menino repreendeu os próprios pais, dizendo: eu estou fazendo o serviço do meu Pai, de Deus. Por que nós não temos um pouquinho dessa coragem? Um pouquinho dessa força? Porque nos falta um pouquinho de fé. Aumenta a fé. Dá o passo e Deus coloca o caminho. Deus abençoe a tua vida.